Brasil multirracial, multicultural. Vários Brasis dentro de um só. E essa diversidade também se reflete no nosso processo democrático e eleitoral. Você não concorda? A democracia é o sistema de governo onde existe a participação do povo nas decisões políticas de um país. E ela é fundamental. Mas será que todos os brasileiros participam dessas decisões, direta ou indiretamente? Será que todos se sentem realmente representados? O Brasil Eleitor História de hoje vai contar a história de uma parcela da população que em vários momentos da história ficou de fora dos grandes debates políticos e sociais do país. No processo eleitoral e democrático não foi diferente. Eles são chamados de minorias, mas são, na verdade, a grande parte da população brasileira. Eu estou falando dos negros, índios, mulheres. Esses grupos, índios e negros, que tiveram em sua vida histórica dentro da constituição da população brasileira fadada ao trabalho, um trabalho não remunerado, muito árduo e sem a possibilidade de ascender, do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista da representatividade econômica, eles se tornam uma minoria. Mas no ponto de vista populacional, esses negros e índios e seus descendentes, eles se tornam a maioria. Então é a maioria dentro de uma minoria da representatividade econômica do nosso país. Esses grupos simplesmente são esquecidos, eles não são vistos. E isso é uma situação que nós precisamos superar. No Brasil é muito importante falar da representatividade de homens e mulheres, de brancos, negros, indígenas, lésbicas, trans, gays, etc. Essa é a sociedade, é uma sociedade rica e essa diversidade tem que ser celebrada e representada. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, cerca de 5 milhões de nativos habitavam o território nacional. Hoje, de acordo com o IBGE, apenas 0,4% de pessoas se autodeclaram indígenas. Isso de acordo com o último censo realizado em 2010. Nós temos no Brasil, de acordo com o censo do IBGE 2010, a presença de 305 povos diferentes, que falam aproximadamente 274 línguas. Portanto, é um universo de modos de organização social, política, cultural. E como o voto chega até as aldeias indígenas, muitas vezes isoladas? Como os índios participam do processo de votação? E será que eles se sentem realmente representados? A Justiça Eleitoral vai até esses lugares, do Iapoque ao Chuí, de norte a sul do Brasil. Tudo para garantir que todos possam escolher os seus representantes políticos. Levar as urnas às aldeias facilita muito a participação, o envolvimento dos povos, suas comunidades, seus membros nos processos eleitorais. Dos 475.351 candidatos que disputaram as eleições municipais de 2016, apenas 0,34% eram indígenas. É a etnia com o menor número de candidaturas. Segundo dados do TSE, os candidatos indígenas se concentram principalmente em estados da região norte, centro-oeste e nordeste. Mas essa representação ainda é muito pequena no Congresso Nacional. A gente sente a falta de um representante indígena aqui para estar nos defendendo, porque a maioria das nossas causas elas são a nível federal. O único índio a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional Brasileiro foi o deputado federal Mário Juruna, em 1983. Era chavante, da tribo indígena do Mato Grosso. Ficou conhecido na década de 70 por percorrer os gabinetes da Fundação Nacional do Índio em Brasília, lutando pela demarcação de terra para os índios. Juruna foi eleito deputado federal com 31 mil votos, mas não por Mato Grosso, e sim pelo Rio de Janeiro.
muita gente que achava, quando eu entrei na política, muita gente falava contra a Juruna, falava, imagina como que Juruna vai entrar no plenário, imagina o índio, o que é que vai resolver no plenário, como é que o índio vai representar índio. E o que eu quero saber, imagina o que é que o branco pode. Talvez índio pode representar melhor do que qualquer deputado, qualquer senador e qualquer da República. Cada um de nós tem consciência e cada um de nós tem capacidade. Infelizmente, na sociedade brasileira existe um grau de preconceito contra os povos e isso também acaba influindo no momento da votação por parte daqueles que não são indígenas. Isso somado ao fato de que as comunidades indígenas nos estados são minoria em termos de quantidade de voto, acaba criando uma situação em que inviabiliza a eleição de representantes indígenas para o Congresso Nacional, mas também para as assembleias legislativas dos estados. Apesar de ainda ser muito pequena a participação indígena nas disputas eleitorais, é possível notar uma leve mudança, pelo menos nas disputas municipais. E olha só que curioso, você sabia que apesar do voto ser obrigatório aqui no Brasil, o índio pode decidir não votar e ficar livre das multas aplicadas pela Justiça Eleitoral pelo não cumprimento do dever? É interessante, a nossa Constituição de 1988, ela consagrou expressamente o multiculturalismo. Então, é exatamente isso. Os povos, eles têm o direito de se auto-organizarem, de se conduzirem de acordo com a sua cultura. Isso é muito importante num país tão diversificado como o Brasil e de extensões continentais. Então, a ideia foi preservar os hábitos e costumes dos povos indígenas. Além da legislação assegurar isso, eles têm também as normas internas, que eles seguem muito as suas lideranças internas, os caciques. Nessa eleição, eu tive conhecimento de um caso que houve uma discussão interna e uma deliberação nesse sentido do povo Gamela no estado do Maranhão. Mas eu posso dizer que é algo muito localizado. Em geral, as comunidades e povos acabam se envolvendo ou sendo envolvidas, né, nos processos de disputa eleitoral no país. E isso tem se ampliado bastante, inclusive, nos últimos anos. Existem requisitos mínimos para qualquer pessoa ser eleitor. Por exemplo, a idade de 18 anos, os 16 anos, né, as condições de facultativo, de obrigatório, saber ler, saber escrever. Para que o indígena possa ser o eleitor, ele vai ter que cumprir todos os requisitos de qualquer eleitor que não esteja na condição de indígena. Agora, se ele não quiser se tornar um eleitor, ele não vai ter as mesmas penalidades que uma pessoa que não seja do grupo indígena tenha. O Estatuto do Índio classifica os índios em 3 categorias. Aqueles isolados, são aqueles índios que não têm contato praticamente nenhum ou muito pouco contato com a civilização, geralmente não falam a língua portuguesa e mantêm as suas tradições, vivem em comunidades bastante isoladas e não têm contato nenhum. Esses são os índios classificados como isolados. Tem aqueles um grupo em vias de integração. Eles mantêm as suas condições de vida indígena, mas têm algum contato, ou em certa medida, contato mais avançado com a civilização. Alguns falam até a língua portuguesa, então esses índios se diz que eles estão em via de integração. O que o TSE decidiu em 2011 é que em relação aos índios que estão em situação ou classificados como isolados e aqueles ainda em via de integração, o alistamento eleitoral é facultativo. Mas a maioria não abre mão desse direito de exercer a cidadania. Nós já temos a urna eletrônica lá dentro da comunidade, né, na aldeia. E aí a gente se sente muito feliz de fazer parte desse processo democrático, de estar escolhendo nossos representantes, seja ele indígena ou não. No dia da eleição, antes todo mundo se reúne, nós votamos normalmente. Para nós indígenas, principalmente Guarani e Kaiowá, esse voto para nós não era tão importante antigamente, né, porque nós não sabíamos que era tão importante também para nós, né, porque é uma decisão a qual nós temos em cada município, né, para colocar umas autoridades, principalmente na Câmara, na Prefeitura, até mesmo estadual e também, né, a nível nacional, né, para
a colocar as autoridades, principalmente no poder, né? Então, hoje, também para nós, é muito importante. A história do voto no Brasil é uma história de luta, não de apenas uma, mas de várias batalhas e enfrentamentos, nos mais variados segmentos sociais. Tudo para garantir o direito à cidadania. Um exemplo são as mulheres que por séculos foram impedidas de votar não só no Brasil, mas em muitos outros países, até nos considerados desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde o direito ao voto feminino só foi garantido em 1919. E no Brasil, o direito da mulher ir às urnas foi garantido em 1932, por meio do Decreto 21.076, do Código Eleitoral Provisório, após intensa campanha nacional. E mais de 8 décadas depois, a representatividade feminina no Congresso Nacional chega a apenas 10%. É na política que se decide os principais rumos da vida de todos nós. É na política que se faz lei, é o poder legislativo que legisla. E ao se fazer uma lei, ao se legislar, é fundamental nós termos ali uma visão da mulher. Por que só o homem vai legislar para as mulheres? As mulheres também precisam passar o seu sentimento, passar as suas prioridades para seus colegas todos no parlamento, a fim de que ela consiga levar as suas necessidades e que, para que essas necessidades sejam contempladas em leis. Portanto, eu penso que quanto maior o número de mulheres nos cargos de poder, maior será o espaço conquistado pelas mulheres, não só no parlamento, mas em todos os demais ramos profissionais, educacionais. É realmente muito preocupante que um país do tamanho, da capacidade, da influência do Brasil tenha uma baixa representatividade. E nessa busca de oportunidades igualitárias, uma dívida histórica com os negros também os colocam em pé de desigualdade. Por conta da escravidão e longos anos de pouco acesso à educação, eles também convivem com a pouca representatividade no parlamento brasileiro. Para falar da representatividade negra na atualidade, é importante fazer uma visita ao passado. Então, avaliando como foi que se deu o processo da formação da população brasileira, que tem a influência dos negros, dos indígenas e dos europeus, os negros que chegaram na condição de escravos, eles tiveram poucas oportunidades, até porque eles não faziam parte da lógica dos europeus, no contexto de desenvolvimento e trabalho. A escravidão formalmente no Brasil existiu desde 1500, desde que os portugueses aqui chegaram, desde que se estabeleceu o tráfico negreiro, e ela perdurou até 1888 formalmente, porque em 1888 teve a Lei Áurea que libertou. A escravidão foi a instituição econômica, social e política mais longa da história brasileira. Mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravos durante os séculos 17 e 18. Formalmente, legalmente, o Brasil nunca teve essa diferenciação de cor de pele, de raça para votar. O problema grande mesmo dessa exclusão vem depois, com a Lei Saraiva, em 1881, que essa lei ela excluiu os analfabetos. E grande parte dos negros no Brasil, porque tinham passado boa parte da vida sendo escravos. Um regime escravocrata que ele escravizou durante 300 anos. Um belo dia resolve lhe deixar em liberdade e você na sarjeta, sem nenhum direito, sem nenhuma empregabilidade, sem nenhuma capacitação. Eles não conseguiam comprovar que eram alfabetizados e aí não podiam participar do processo eleitoral. Porque muitos dos nossos, das minhas origens, nunca foram dito para eles que era possível estudar, que era possível ascender de alguma forma, era possível formar opinião, era possível produzir conhecimentos. Então, eu acho que o contexto histórico ele pesa muito nessa falta da representatividade. E os movimentos sociais, os movimentos negros, eles vêm com essa força para justamente desmistificar isso. O primeiro deputado federal negro a ser eleito foi Monteiro Lopes, em 1909. E não foi tão fácil assim não, viu? Ele tentou 3 vezes, ganhou as 3. Mas apenas na terceira vitória ele conseguiu ser diplomado após mobilização nacional. Hoje, dos 206 milhões de brasileiros, a população negra representa 53,6% desse total.
Nas últimas eleições, apenas 8,65% do total de candidatos se declararam negros, contra 51% de brancos e 39% de pardos. Você pega Salvador, uma população negra, nunca teve um prefeito negro. Só tem 2 deputados federais que se declaram negros e uma população enorme. Tinha pessoas que falavam que eu não ia ganhar a eleição porque eu era negra. É um espaço que é muito difícil chegar. Você pode observar que quem ocupa esse cenário hoje político de negros e negras são pessoas que já vêm de uma formação de liderança, de associações, de barras comunitárias, de algum trabalho que já vem fazendo ali. Mas quando surge o negro ou negra participar desse espaço de poder, é de muita luta. Durante a escravidão no Brasil, os negros que conseguiam fugir se refugiavam nas matas. Os locais ficaram conhecidos como quilombos. Nestas comunidades, eles viviam de acordo com a cultura africana, ou seja, plantando e produzindo em comunidade. Durante o período colonial, o Brasil chegou a ter centenas de quilombos. Hoje, mais de 5.000 descendentes desses escravos vivem ainda nesses quilombos e confessam que é por meio do voto que eles podem garantir os direitos do povo quilombola. Voto é um dos grandes instrumentos da democracia, né? Eu acho que pelo voto você melhora muitas coisas. Porque quando eu tenho mais representantes negros no Congresso, quando eu tenho mais representantes negros na Câmara, no Senado, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, tem uma discussão maior sobre as políticas que interessam ao negro. Porque a sociedade, a nossa democracia, ela é representativa. Se ela é representativa, quanto mais representantes eu tenho lá, mas eu vou ter mais força. Nós somos cidadãos, como qualquer cidadão brasileiro, quilombolas, nós somos muitos, nós somos negros, estamos espalhados pelo Brasil, campo e cidade, descendemos daqueles que foram um dia escravizados e lutaram por sua liberdade e seguimos lutando até hoje. Somos mais de 5.000 quilombos no Brasil inteiro. Pois é, o voto tem mesmo esse poder de transformar a realidade, seja de jovens, adultos, idosos. E quem já passou a vida inteira exercendo seu direito de votar, pode escolher exercer ou não esse direito. É que após os 70 anos de idade, o voto é facultativo. Mas mesmo com a não obrigatoriedade do voto, muitos idosos escolhem continuar participando do processo eleitoral. É o caso do seu Elias, de 99 anos, e Dona Mônica, de 86, que ainda exercem seu direito de ir às urnas. Eu vou votar até morrer. Oxente, eu sou política. Eu tenho raiva de... não vale nada votar. Olha se a arma que a gente tem é o voto. É uma obrigação, né? E votar. Hoje é bem mais seguro e melhor votar. Qualquer pessoa sabe votar hoje, não é possível. Mais rápido e mais seguro. Não tem dinheiro que pague meu voto. Pois é, são mais de 11 milhões de eleitores com mais de 70 anos no país. E quem precisa de auxílio na hora de votar, pode pedir ajuda. O presidente da mesa avalia o caso e autoriza se algum parente ou mesário pode acompanhar o idoso até a cabina de votação. E como a sociedade evolui, o processo eleitoral acompanha essa mudança. A justiça eleitoral é plural, é inclusiva e respeita os direitos e a diversidade brasileira. Quando eu vou votar, eu vou como sou, Rafaele. Quero ser tratada como Rafaele, não quero ser tratada diferente, não quero ser privilegiada por ser transexual, por conta da minha condição de transgênero. Não quero ser tratada igual a todo mundo. Quanto ao exercício do voto,
confere-se o título de eleitor com a identidade dele. Então, se ele tem a identidade, o nome do título de eleitor tem que bater com a identidade. Provavelmente, quanto à aparência, se for o caso, os mesários são treinados a fazer essa conferência e agir com bom senso. Para mim sempre foi tudo muito natural, né? Votar para mim também foi muito natural, porque eu nasci e me criei aqui, né? Então aqui nessa minha região eu nunca tive problema com identidade de gênero, constrangimento na hora de votar, o documento não condizer com a minha identidade, então sempre foi muito tranquilo. Eu, como mulher negra, quilombola, né, que venho da luta, de um trabalho árduo, eu vejo que é muito importante. E incentivar mais pessoas, porque se nós também não incentivarmos, nós não vamos defender nossos direitos. Então precisamos de ocupar esse espaço. Como remanescente dos indígenas Tapajós, na região de Santarém, no oeste do Pará, mais especificamente às margens do rio Tapajós, a gente tem lutado para que os indígenas tenham esse reconhecimento. E uma das armas que a gente acha que é necessária para isso se manter, é a inserção no setor político. Eu sou uma mulher negra, nordestina, acadêmica, não sou oriunda de uma família rica, muito pelo contrário, sou da periferia, sou uma formadora de opinião, além de ser linda, e luto pela equidade, né, dos direitos sociais das mulheres, povos e comunidades tradicionais. Sou indígena, né, sou lá do povo Gavião Pacatejê. Estamos aí na luta, né, pela igualdade, pela não descriminalização dos povos. Essa disputa por empoderamento nosso não é de 4 em 4 anos, é todos os dias. Porque a diversidade gera uma melhor reflexão sobre os temas e, como consequência, melhores soluções surgem da diversidade. O voto, muito mais que um dever, é um direito de cada pessoas que estão em condições de votar, é o direito do exercício, a soberania, a cidadania, e o papel da Justiça Eleitoral é justamente o de viabilizar da forma mais ampla possível a participação plural, sem discriminação de forma alguma e integrando o máximo possível o exercício tanto do voto quanto da capacidade eleitoral passiva.